Teve uma coisa que o padre Kelman falou ontem que me deixou assim absolutamente indignado e triste, porque não deu direito de resposta para milhões de pessoas que moram aqui em São Paulo. Quando ele falou que São Paulo foi feito pelos padres. São Paulo não foi feito pelos padres. São Paulo foi construído com o sangue de milhões de escravizados que trabalhavam nas fazendas de café, que viviam no interior desse estado, sofrendo todos os dias, sangrando todos os dias, chorando todos os dias, lutando todos os dias, e que não tiveram para si 1 centavo da herança do seu trabalho, 1 centavo do legado do seu trabalho, que tem como resultado uma das cidades mais ricas do mundo e que hoje tem para si a periferia, tem para si as favelas, tem para si os barracos. Kelman, não foram os padres que construíram São Paulo. Foram os pretos que construíram São Paulo. Foram os escravizados que construíram São Paulo. Foram os escravizados que juntaram a riqueza que hoje está escondida nas grandes construções, nos monumentos, nos grandes prédios, no asfalto das ruas, nas redes de eletricidade que levam luz até a casa das pessoas. Não foi padre que colocou as linhas de eletricidade para distribuir luz. Não foi padre que colocou tijolo sobre tijolo para construir prédio. Não foi padre que colocou as ruas que permitiram o senhor chegar até esse encontro. Foi o povo pobre. Foi o povo trabalhador. Não fale uma besteira tão grande num dos estados do país onde o povo escravizado mais sofreu. A história do povo escravizado em São Paulo é muito triste, Vivian. E é mais triste ainda porque foi o lugar onde mais se construiu riqueza e onde se menos ficou com essa riqueza. Onde menos se ficou com essa... Ah, mas os imigrantes também ajudaram a construir e sofreram muito. E mereciam também estar nessa fala, né? Os italianos, principalmente, os japoneses, nossos irmãos e irmãs japoneses, todos ajudaram a construir o que a gente tem em São Paulo. Mas ninguém construiu tanto e ficou com tão pouco. Ninguém morreu tanto e hoje ficou relegado ao esquecimento público tanto como o povo preto em São Paulo. Esse padre, quando foi perguntado sobre questões de racismo, ele mudou o assunto e disse, isso aí é o seguinte, vamos ser todo mundo irmão. Ele não é um padre. Ele não é um padre, ele é uma vergonha. Ele é uma vergonha. Então, mas Eduardo, você está gastando tanto tempo com esse padre. Sabe por que eu estou gastando tanto tempo? Mas eu digo por que eu estou gastando tanto tempo. Não é com o padre. É com o que significa aceitar isso. Exatamente. É com o que significa aceitar uma situação de ter um candidato de aluguel, um farsante, igual a gente vê os farsantes de filme. Alguém que se vestiu de padre e não tem ideia do que faz um padre. Não tem ideia das religiões que são as religiões cristãs no Brasil. Não tem ideia. Ele falou ontem. Os católicos evangélicos quer dizer evangélicos. E no final, são denominações que deveriam todas apontar para o mesmo lugar. Sim. Católico, catus roloi. Catus quer dizer o quê? Sobre, né? Em inglês, about, roloi, quer dizer o todo, em inglês, whole. Por isso que vem holy, sagrado, vem de inteiro também, the Holy Grail, the Holy Spirit.
né? O cálice sagrado, o Espírito Santo, sagrado, santo é rolo. Então, católico significa sobre o todo. As denominações cristãs são denominações que apontam não para o sectarismo que ele aponta, mas para o todo, para o total. Ontem, esse bate-bola foi vergonhoso. A forma como esse Kelmon tratou o ex-presidente Lula. Aí tem gente que fala, mas o presidente, a gente vai falar aqui também, não devia ter caído na provocação. Talvez. Mas ali ele mostra que ele não é um sociopata. Ele não é um psicopata. Imagina você ir para um debate dele, imagina a coragem. Vamos falar do Lula ontem. Imagina a coragem de você ir para um debate onde você sabe que de 7 pessoas 6 vão te atacar. Alguns mais, outros menos, e outros sem limite, sem pudor, sem escrúpulo. Ele foi. Ele foi em todas as respostas, ele manteve o respeito até ser desrespeitado completamente e num determinado momento ele não aguentou. Quem aguentaria? Mas quem quer ser presidente? Quem aguentaria estar diante de um farsante falando as mentiras que esse padre falou? Então, é claro, você fala, mas o Lula não devia ter caído da provocação. Ele pode bater papo aqui, a gente abre uma cerveja, aproveita que é sexta-feira, fica batendo, podia ou não podia ter caído. Agora é o seguinte, quem não cairia? Quem não cairia numa provocação tão desrespeitosa como essa, de uma coisa tão gritante? Eu acho que tem até um lado positivo do Lula ter feito isso, que é chegar e falar o seguinte, Brasil, acorda! Olha que momento distópico a gente está vivendo, ou como o Silvio de Almeida disse ontem, olha que insanidade a gente está vivendo. Vamos aproveitar só que você citou o Silvio para a gente colocar o tweet? Pode colocar só para aproveitar. Vamos lá. Olha o que o Silvio falou. O falso padre tinha que ser expulso do debate. Não era esse o tweet que eu estava falando, não. Era de outro que eu ia falar, mas tudo bem, vamos ver esse aqui. O falso padre tinha que ser expulso do debate. O falso padre sequer poderia participar de um processo eleitoral. Tenho dúvidas se um país que permite a um farsante como esse pleitear o mais alto cargo da República mereça ser chamado de democracia. Era de outro tweet que eu estava falando, onde ele fala que é o seguinte, aqui ó, era esse o tweet. O nível de insanidade é isso. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, já que estamos falando do falso padre, vamos falar do verdadeiro Deus. Aquele que nenhum de nós sabe qual é. Porque se soubesse não era Deus. No momento que você sabe quem é Deus, ele não é mais Deus. Porque você tem capacidade maior do que ele de compreendê-lo. Então, o Deus verdadeiro, nenhum de nós sabe qual é. Mas vamos falar desse, que em várias religiões não pode sequer ser nomeado. Né? Se você for ver, em hebraico, são consoantes ali juntas que não podem ser pronunciadas. A gente dá aquela acochambrada e pronuncia Javé, mas Yoshua, mas é o nome que não pode ser pronunciado. Vamos lá. Silvio de Almeida. O nível de insanidade em que o país está mergulhado é tão grande que estamos em um debate presidencial com um padre de mentira defendendo o Estado mínimo. Imagina um debate para a presidência da República, irmão, com padre de mentira. É por isso que a gente está falando tanto do padre. Eu não estou vendo nem os comentários, mas tanto tempo apresentando o programa, eu já sei que deve ter um monte de comentário. A gente está gastando muito tempo falando do padre, a gente não está falando do padre, a gente está usando o padre para falar da insanidade, do nível de insanidade que virou esse país.